Feridas emocionais são traumas psicológicos que surgem de experiências dolorosas, principalmente ali na fase da infância. E elas deixam aí marcas profundas, afetando como a pessoa se vê, se relaciona e lida com a vida. Pense nelas como cicatrizes invisíveis que moldam o comportamento e as emoções de todo ser humano aí. E muitas vezes de uma forma negativa. Então, essas feridas emocionais são aquele algo que a gente tem no nosso interior ali, que quando uma pessoa tem um determinado comportamento, quando uma pessoa vai lá e cutuca aquela ferida, dói. E você simplesmente vai lá e reage àquele estímulo, né, aquele ataque que essa pessoa teve com você. Mas quem que elaborou essa definição dessas feridas emocionais? Primeiramente, né, tô iniciando aqui essa live com a primeira ferida emocional que eu vou estar apresentando para vocês aqui, que é a ferida do abandono. Então, quem que foi o profissional que realmente trouxe, né, essa sequência desses nomes, né, dessas feridas emocionais? Foi uma escritora canadense chamada Lise Bourbeau. Eu não sei se é assim mesmo que soletra, que fala o nome dela, né? Mas o sobrenome quer dizer que é Bourbeau. Ela é uma terapeuta, ela também escreveu vários livros, e o que mais se aprofunda dentro dessas questões das feridas emocionais é o livro As 5 Feridas que Impedem de Ser Você Mesmo. Então, quem quiser estar aprofundando, né, os seus conhecimentos nessa área dessas feridas emocionais, aconselho muito para que vocês adquiram, né, esse livro da Lise. Mas, Carlos, o que vai impactar em minha vida eu me aprofundar muito nesse conhecimento? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer antes de você realmente destinar, né, seu tempo com qualquer coisa que você vai buscar em termos de conhecimento. E já vou responder para você o que você vai buscar, o que você vai encontrar, né, dentro desses conteúdos aqui que eu vou estar apresentando para vocês. Vocês vão completar e entender na área da vida de vocês, nas 5 áreas que eu vou falar aqui, o que está faltando ou o que está travando, que está limitando você a executar aquilo que precisa ser executado dentro dessas áreas. Então, ou seja, essas áreas, elas estão muitas vezes em desequilíbrio. E pela falta, às vezes, desse conhecimento, vocês acabam paralisando e entrando naquele ciclo da procrastinação. Então, essas áreas são profissional, financeiro, relacionamento, emocional e físico. Então, essas 5 áreas, gente, ela é considerada assim como as 5 baterias que movem, né, a nossa vida ali por completo. Então, eu quero que você pegue agora o papel e caneta e escreva, né, em qual área você está tendo um certo bloqueio, uma certa dificuldade. É na área profissional? Você realmente não está conseguindo se destacar ali no ambiente de trabalho? Você não está conseguindo receber uma promoção? Ou muitas vezes trabalha com aquilo que não gosta? Você fica repetindo esse ciclo simplesmente para agradar outras pessoas que te convenceram que ali era um lugar bom para trabalhar? Ou não, está na área do financeiro? O financeiro seu está desequilibrado, você nunca consegue acumular ali uma reserva financeira, não consegue lidar com o dinheiro. Ou está no relacionamento? O relacionamento seu está realmente totalmente desestruturado, você não consegue lidar não só com a parte do companheiro ou a companheira, mas o relacionamento em geral, você não consegue se comunicar de uma forma natural, de uma forma positiva com as outras pessoas que cercam você no seu convívio ali social. Ou está na questão do emocional. O emocional seu está bem abalado, você é uma pessoa que é bem irritada, uma pessoa assim bem ansiosa ou depressiva, você não consegue ter essa percepção sobre o equilíbrio, né, da parte emocional sua. E por último, a questão da parte física. Vamos dar atenção então para o nosso corpo. Você é uma pessoa assim que tem muito processos de dores, de coisas que vêm ali acontecendo na sua parte física,
e você não consegue lidar com aquela situação, pode ser às vezes um sobrepeso, a questão de você não conseguir fazer atividade física, dores, inflamações. Recentemente eu conversei com um terapeuta, que é do grupo que eu participo, e ele mencionou para mim que teve um atendimento que ele fez para uma mulher que estava com problema de candidíase. Não sei se muitas mulheres têm esse problema, ou quem tem isso sabia que isso pode sim estar relacionado com a parte emocional. E quando esse terapeuta fez ali o processo de ressignificação desses traumas, né, dessa memória dessas pessoas, dessa pessoa em específica, ela voltou ali numa cena que ela se relembrou durante o processo terapêutico, que ela teve uma desavença com o pai. Então, todas as vezes que chegava uma figura masculina próxima a ela, ativava esse sistema nela, né, de hormônio, essa parte hormonal, e gerava essa candidíase nela, esse processo nela. Principalmente no ambiente de trabalho, que ela mapeou bastante, que ela trabalhava numa parte de escritório, e bem próximo a ela tinha outros profissionais, principalmente de homens, né, que trabalhavam ali junto com ela, que acabavam fazendo essa pressão inconsciente, que ela não tinha consciência disso, e ela ficava virando nesse processo na vida dela sem saber o que era. Então, a partir do momento que ela ressignificou isso, que ela deu uma nova origem para isso, ela conseguiu eliminar isso da vida dela. Então, essas são as 5 áreas, né, que eu passei para vocês aí, para vocês fazer uma autorreflexão de qual dessas áreas que vocês realmente estão tendo esse bloqueio, estão tendo essa dificuldade. Você identificou ali qual área que você está tendo essa dificuldade? Por trás desse comportamento que você não está executando de entrar em ação e fazer alguma coisa ali que tem que ser feita, que você gera o caso da procrastinação, existe um trauma, gente. Existe uma dor, existe uma ferida, que pode sim estar relacionada com a questão do abandono. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, né, do que são essas feridas emocionais, o que elas são capazes de fazer dentro da nossa vida. Então aqui dentro eu separei todo o material, todo um conteúdo para estar explicando aqui para vocês de uma forma bem simples e bem resumida, para que você realmente se conecte com esse tipo de informação e veja o quanto isso faz sentido com alguma área da sua vida que você nem imaginava que talvez viria da parte do abandono. E quando eu falo abandono, eu não digo a questão do abandono assim só do pai abandonar o filho, da mãe abandonar o filho ou a filha. Não é aquele abandono simplesmente de separação, mas sim de experiências, de comportamentos que teve ali na sua vida, no ambiente que você viveu, e aquilo gerou uma experiência para você dolorosa, uma experiência negativa. Então eu busquei muito essas informações para simplificar bem ela para vocês, para que vocês realmente entendam o poder que tem a ferida emocional na nossa vida, o quanto isso nos controla. Então, a ferida emocional do abandono, só para vocês terem uma ideia, tem uma coisa bem simples que eu vou explicar para vocês aqui, o que realmente pode gerar um abandono lá na infância. Se o bebê ali entre meses de vida estiver ali no berço, e a mãe colocou aquela criança no berço, ali, ela está se arrumando para sair. Ela deixa a criança ali no berço, ela vai se arrumar, e essa criança tem uma percepção de que a mãe abandonou ela, que a mãe saiu e deixou ela ali. Ela já vai gerar um sentimento, uma dor de abandono. Na fase da infância, quando os pais levam, né, os filhos ali para uma escola, ou quando tem aquela substituição de uma escola para outra, que a criança às vezes não consegue se adaptar, o pai deixa lá, ou a mãe deixa, e simplesmente sai ali da escola, e a criança não quer ficar na escola, a criança vê o pai ou a mãe indo embora, a criança chora. Isso também gera um outro significado ali de uma dor de abandono. Então existem muitas.
Se eu fosse falar uma por uma aqui, eu iria por horas, porque existem muitas questões assim de como a gente interpreta, né, a nossa realidade. Ele pode duas mães estarem no mesmo lugar, as duas estarem grávidas ali praticamente da mesma idade dos filhos, só que a interpretação que essas crianças têm, tanto dentro do útero ou fora do útero materno ali, ela é diferente uma criança da outra. E aqui eu vou estar aprofundando com vocês as origens, né, dessas feridas. Elas existem, o abandono da parte real, que é a parte física ali, que eu estou vendo, que eu estou analisando, interpretando através dos meus 5 sentidos ali, criando, né, toda uma experiência, uma imagem ali, um significado pelo que eu estou passando. E existe também, gente, a questão do abandono emocional, que é relacionado com o que eu estou sentindo. Aquele sentimento que gerou por aquela experiência que eu passei. Então, o abandono real, quais são as origens, né? Coisas que podem estar acontecendo ao redor de uma criança ali, para ela realmente ter, né, essa dor estimulada nela. A perda de um dos pais por morte ou por divórcio, pais que viajam frequentemente ou trabalham longas horas, resultando em ausências físicas, a hospitalização prolongada na infância, e de ser deixados sob os cuidados de outras pessoas por muitos períodos. Sabe essas crianças que às vezes o pai e a mãe trabalham e não tem com quem deixar a criança, deixa com a avó, deixa com o tio, com tia, seja o que for? Essa criança pode sim depender do contexto que ela está inserida ali, na questão de como essas pessoas tratam essa criança, se envolver sim numa ferida de abandono, se envolver numa ferida de dor. Então, voltado para essa área real, é tudo que eu estou vendo, é tudo que está acontecendo. Agora vamos para a parte emocional. Pais emocionalmente indisponíveis, que não oferecem afeto ou suporte à criança. Pais que minimizam ou ignoram as necessidades emocionais da criança. Exemplo, dizer que é frescura ou que é drama. Sabe quando a criança está querendo demonstrar algum comportamento ali, que ela quer alguma coisa, ela chora, ela faz birra, ela faz ali, ela tem algum comportamento que um adulto vira e fala assim, isso daí é frescura, isso daí é drama. Essa criança, ela é frescurenta, é bobeira dela. Gente, essa criança, ela só está querendo demonstrar ali pro pai ou pra mãe uma forma de expressar um sentimento que ela está tendo naquele momento e ela não está sendo ouvida. Da mesma forma que quando um bebê chora, a mãe vai lá, coloca o peito na boca dessa criança, a fase da comunicação da parte da infância, da parte acima de, sei lá, dos 7 anos para cima já começa a ter um pouco mais essa experiência, é através da birra, é através do choro, é através daquele cenário que toda criança cria, que muito adulto fala que é frescura, fala que tipo assim é birra. Então é uma forma dessa criança chamar realmente a atenção do adulto ali, e o que o adulto tem que fazer nessa hora, né, em questão de um comportamento desse de uma criança? Perguntar para essa criança o que ela realmente está querendo demonstrar. Porque muitas das vezes ela só está querendo realmente a atenção dos pais. Então quando ela tem esse comportamento, é o fato às vezes do pai, da mãe virar para essa criança e falar para ela, falar assim, o que você está querendo demonstrar com isso? O que você está necessitando? É realmente de estimular essas crianças através de perguntas, para que daí sim a gente vai moldando, né, toda a realidade dessa criança. A falta de empatia e compreensão, exemplo, não demonstra compreensão ou empatia pelas dificuldades da criança, seja na escola, com amigos ou em casa. Então os pais não têm aquela compreensão, não têm aquela empatia realmente de lidar com as dificuldades que essa criança aparenta ter ali. A falta de apoio em momentos de crise, quando um pai ou um cuidador oferece um apoio emocional em momentos de dificuldade, como doenças, luto ou problemas na escola. Lembra que olha só o que eu acabei de falar aqui, a questão do luto. Como que muitos pais lidam com o luto com seus filhos? Essa é um grande questionamento, né?
eu mesmo sou prova de um trauma que eu tive na minha infância com 11 anos, onde, através do luto da minha avó, gerou, sim, uma ferida de abandono que se alastrou por muito tempo. Mas isso é conteúdo para mim estar explicando para vocês em outra live. Agora vamos ver, então, gente, a questão dos impactos, né, que essas feridas emocionais geram na nossa vida. Os impactos é medo de abandono. A pessoa ela vive em constante temor de ser deixada, o que pode levar a comportamentos de apego excessivo e distanciamento emocional. Então, seria aquela pessoa que ela não consegue ter aquele distanciamento da pessoa, do parceiro que ela está ali. Então ela sente esse medo do abandono porque existe realmente essa ferida dentro dela ainda exposta. A dependência emocional também é outra coisa, que a pessoa ela busca validação e segurança em outras pessoas, tendo dificuldade em ser independente. Isso cai muito em cima de mulheres que estão aí em relacionamentos e têm essa tal da dependência emocional tão ativa, tão gritante, que faz elas terem comportamentos para aceitar aquilo, porque a dor de largar, a dor de separar, a dor de sentir o abandono é muito mais forte do que o que ela está passando dentro do relacionamento. Faz muito sentido, né? Às vezes a gente vê muitas mulheres em relacionamentos tóxicos, onde as pessoas que estão fora da situação simplesmente viram e falam: larga, separa, você está sofrendo, você está passando por isso, passando por aquilo, mas ninguém entende o que está por trás daquele comportamento que essa mulher está tendo. Para a gente permanecer num cenário onde a gente está sendo estimulado ao ódio, à vergonha, a punições, a coisas como agressões físicas, agressões verbais, tem que ter uma recompensa, tem que ter um algo por trás daquilo que realmente faça eu permanecer naquele relacionamento. Então a sensação dessa mulher dela se separar, ela é muito, mas muito mais forte do que realmente ela permanecer dentro do relacionamento. Dificuldades em confiar, a pessoa tem dificuldade em acreditar que os outros estarão presentes e as pessoas são confiáveis. Então pessoas que têm, né, a figura do abandono aí, essa ferida do abandono afetada, sente também essa dificuldade em confiar em outras pessoas. Baixa autoestima. A pessoa se sente indigna de amor e atenção, acreditando que será abandonada por ser defeituosa. Uma pessoa com um perfil desse, ela fica o tempo todo buscando imperfeições nela mesma. Ela nunca se coloca numa situação, numa posição de que ela realmente sabe lidar com aquilo, ou que ela é capaz. Então ela sempre se diminui para colocar outra pessoa que está ao lado dela, protegendo ela no pedestal, e essa pessoa, ela não perca essa pessoa. É para que ela realmente não desagrade, né, a outra pessoa, e ela tem esse tipo de comportamento. Comportamentos autodestrutivos, a pessoa pode se envolver em relacionamentos abusivos ou uso de substâncias para lidar com a dor do abandono. Lembra que eu acabei de falar aqui sobre a questão dos relacionamentos abusivos? E de usar substâncias para que dá aquela curta experiência de alívio, né? Pode ser através da bebida, pode ser através do cigarro, pode ser através do uso de drogas ilícitas. E também existe a questão da necessidade de atenção constante. A pessoa ela pode buscar atenção de forma exagerada, gerando desgaste nas suas relações. Ela fica o tempo todo pedindo aprovação, pedindo que o parceiro ou a parceira, seja o que for, esteja sempre validando, né, os comportamentos dela ali durante a fase da vida dela. Agora vamos então para as pessoas responsáveis, né, por essa questão dessas feridas na nossa vida. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta aí, que esteja participando aqui do Instagram, que esteja com alguma dúvida do que eu falei?
Vou dar uma pausa aqui para mim beber água, eu já vou dar continuidade para vocês aqui. Quem são os responsáveis por gerar essas feridas de abandono na gente? Então vamos lá. Existe muita questão que muitos terapeutas, muitos palestrantes, né, que falam muito das crenças limitantes, sempre envolve muito essas pessoas, que eu vou mencionar aqui. Só que eu vou entrar em detalhes em cada tipo de pessoas que eu vou mencionar aqui, o que essas pessoas têm, né, o comportamento que elas têm que geram essa tal da ferida emocional e do abandono. Então são os pais, os professores, os amigos e familiares, assim, pessoas mais próximas, que são as pessoas assim, mais responsáveis por gerar, né, essa questão das feridas emocionais na gente, quando a gente está ali na infância. Começando então, gente, pelos pais. A ausência física constante é uma das questões aí que realmente começa a moldar ali essa dor do abandono na fase da infância. Viagens frequentes e prolongadas a trabalho, sem comunicação regular, a hospitalização prolongada da criança sem visitas frequentes é outro tipo de coisa também que vai estar puxando aí para essa ferida. Divórcios com afastamento total de um dos pais, sendo ou pela parte do pai ou pela parte da mãe. Morte de um dos pais sem suporte emocional adequado ao luto da criança. E deixar a criança sob cuidados de outras pessoas por longos períodos sem explicação. Um exemplo, deixa a criança com a avó, deixa a criança com a tia, seja que for para me passear com a minha esposa para o shopping ou para algum lugar, e não dou satisfação nenhuma para minha filha, para o meu filho, do que eu estou fazendo. Isso gera, sim, um sentimento de abandono ali. Ausência emocional. Pais emocionalmente indisponíveis, que não expressam afeto ou carinho. A minimização ou a invalidação dos sentimentos da criança. Falta de atenção às necessidades emocionais da criança. E a comunicação agressiva e negligente. Também são coisas aí que se enquadram dentro dessa questão. Lógico, gente, que tem muito mais conteúdo, tem muito mais coisas para a gente se aprofundar, né, nessa questão dessa área, mas isso é um básico que eu estou passando para vocês só para dar um início, um start na mente de vocês, para que vocês, opa, peraí, eu passei por isso, ou eu sinto isso, ou eu estou tendo esse comportamento com meu filho, com a minha filha, só para vocês passarem a ter consciência a partir de agora. Partindo então agora para a segunda classificação de pessoas que são sim envolvidas dentro desse processo, são os professores. Então, eu já ouvi muito, né, e também já falei muito nessa questão de que também os professores são responsáveis ali pela condução de gerar, né, essas crenças limitantes, só que eu não estou falando de uma forma de crítica, né, a todos os professores, e sim de parabenizar a todos os profissionais que agem com ética, com bastante conhecimento em cima do que realmente estão aplicando aí na vida dos nossos pequenos, e também para trazer esse conhecimento para esses profissionais, porque eu sou pai, estou no lugar também dessa lista que eu estou mencionando para vocês, de gerar uma ferida emocional na minha filha. Eu tenho uma filha de 10 anos, então isso me pontua também nessa questão de apontamento, né, de quem são as pessoas responsáveis. Então, os professores, em qual parte ali que realmente pode estar gerando ali essa questão do abandono nas crianças? A exclusão ou isolamento são um dos estímulos aí que pode estar realmente estimulando isso daí, ou seja, ignorar a criança durante as atividades físicas em grupo, ou as atividades, né, da questão em grupo, não intervir em situações de bullying contra a criança, ou seja, a criança está sofrendo bullying, o professor não dá aquela intervenção, não mostra que ele está ali realmente para proteger aquela criança, isso gera, assim, essa questão do abandono também. Excluir a criança de atividades escolares é outro quesito, não oferecer apoio emocional em momentos de dificuldade e não reconhecer o progresso ou esforço da criança.
Vou parar nesse tópico aqui para entrar um pouquinho com vocês aqui. Não reconhecer o progresso ou esforço da criança. Voltei a repetir. Foi feito recentemente uma pesquisa em 3 grupos. O primeiro grupo, eles olhavam para as crianças e parabenizavam essas crianças pelas atividades, pelos comportamentos que elas tinham. O segundo grupo foi voltado para a questão da parte do reconhecimento. Então, esses profissionais, eles olhavam para essas crianças e reconheciam aquilo que eles tinham feito e parabenizavam eles pelo reconhecimento, não pela inteligência. E o terceiro grupo foi um grupo neutro. O grupo que mais teve resultados positivos e as crianças conseguiram se destacar mais nas tarefas, conseguiram usar mais assim, a região cerebral ali da parte da cognição cerebral, mental, foi o grupo da parte de reconhecimento. Então, a questão de quando a gente usa muito para os nossos filhos, ou a questão quando a gente parabeniza a outra pessoa pela questão da inteligência, é como se a gente estivesse colocando rótulos nessa pessoa, que ela é inteligente, ela vai se sentir feliz no momento, mas ela vai dar uma estagnada. E isso foi feito um trabalho de uma forma científica, não é eu que estou inventando. Se caso vocês quiserem se aprofundar mais nisso daí, pode procurar esses temas na internet, que tem muitos artigos aí mencionando isso. Então, o fato de você olhar para o seu filho e demonstrar ali um reconhecimento pelo esforço que ele teve para fazer aquilo, gera ali na cabeça dele ali, eu preciso prosseguir para me esforçar mais para me ter esse reconhecimento. E isso passa a ser uma coisa construtiva na vida da criança. A parte da negligência e indiferença também dos professores aí é uma das áreas também que mais pega dentro aí desse quesito da feira do abandono, que é não demonstrar interesse pelo bem-estar da criança, não oferecer ajuda quando a criança está com dificuldades, não mediar conflitos entre a criança e os outros alunos, não comunicar aos pais sobre problemas emocionais ou de comportamentos das crianças, não criar um ambiente acolhedor e seguro na sala de aula. Também é outro fato aí que potencializa ainda mais essa questão dessa ferida. Dando continuidade, então, para a parte agora dos amigos. Os amigos seus de infância, os amigos também na fase adulta aí que vem sempre reforçando e relembrando, né, esses acontecimentos na sua vida. Por parte dos amigos, a rejeição também e a exclusão. A exclusão, a criança, brincadeiras e atividades sociais, é uma das coisas que estimula também. Fazer comentários maldosos ou humilhantes sobre a criança. Ignorar a criança quando ela tenta se juntar ao grupo. Espalhar boatos ou mentiras sobre a criança. E abandonar a criança em momentos de dificuldade. Existe também um outro ponto que é a traição e a quebra de confiança. Isso que eu estou falando para vocês é tudo lá na fase da infância, não é na questão da fase adulta, não. Revelar segredos de uma criança para outra, e a outra realmente não guardar esse segredo. Isso é uma coisa que pega muito como uma questão do abandono. Não cumprir promessas ou compromissos com a criança. Falar pelas costas da criança. O professor tendo esse comportamento de tipo assim, de falar ali para outras crianças mal dessa criança que está ouvindo. É um outro comportamento também que gera isso. Não defender a criança em situações de injustiça e abandonar a criança também em momentos de necessidade. Partindo então para o último agora aqui, que é os familiares ou pessoas próximas, seja, não demonstrar interesse pelo bem-estar da criança também no grupo familiar ali, não oferecer ajuda para a criança quando ela está com dificuldade, não mediar conflitos entre a criança e outros familiares, não comunicar aos pais sobre os problemas emocionais do comportamento da criança, ou seja, quando a criança fica com a avó, com a tia, seja o que for, a pessoa que está com a criança responsável não comunicar aos pais que realmente essa criança está com alguns comportamentos ali diferentes ali, então isso daí também possibilita nisso.
E também de não criar um ambiente acolhedor ali no ambiente familiar. Excluir a criança de atividades familiares, fazer comentários maldosos ou humilhantes sobre a criança, ignorar a criança quando ela tenta se juntar a um grupo e espalhar boatos ou mentiras da criança. Isso é uma coisa que eu falei para vocês aqui, que é algo superficial. Não tem como eu colocar, talvez, aqui, algo que esteja relacionado ao que você está passando na sua vida. Mas já começa a clarear um pouco mais, quando a gente começa a pensar na questão assim, mais aprofundada disso. Vamos pensar na questão dos nossos pais. Como que foi a sua infância? Como que foi sua vida lá do 0 aos 12 anos de idade? O que você ouvia dos seus pais? Com quem que você foi? Quem cuidou de você? Foi seus pais que cuidaram de vocês? Ou não? Foram os avós? Foram os tios? Como que era a comunicação dessas pessoas com você? Elas te respeitavam? Quando você falava assim que você não estava triste por algo que aconteceu, alguém te acolhia, alguém virava para você, dava atenção para você? Ou não, você simplesmente via aquelas pessoas grandes, aquelas pessoas maiores do que você se sentindo um pequenino, uma pequenina, indefeso, ouvindo falar que aquele comportamento seu era frescura, era uma coisa assim, que era birra. Quantas coisas vai vindo na sua cabeça aí, quando você reflete isso? Hoje, talvez você pode até pensar assim, nossa, Carlos, faz tanto tempo já que eu já nem lembro mais. Pois é, mas tudo isso está refletindo na sua vida adulta. Lembra lá das 5 áreas que eu falei para vocês? Profissional, relacionamento, financeira, física, emocional. Qual dessas áreas você já consegue identificar que os comportamentos dos seus pais interferem hoje na sua vida isso? Talvez o seu relacionamento, você é uma pessoa insegura, você é uma mulher que não sabe dizer não. No seu ambiente de trabalho, você não consegue pedir uma promoção, você não consegue se destacar ali, em ser a melhor naquilo que você faz. Questão dos professores. Como que foi a questão sua de sala de aula? O professor que você teve na época, quando você foi lá no quadro, naquela lousa, resolver uma continha de matemática, ou resolver alguma coisa relacionada à língua portuguesa, e você errou? Riram de você? Ou em alguma execução de algum trabalho que você estava fazendo em grupo ali na escola ali, você foi excluída? Você foi excluído por não ter, às vezes, a roupa perfeita, a roupa necessária para aquela escola? Tem muitas escolas, às vezes, que tinha criança que não tinha condição de comprar o uniforme. Eu mesmo me lembro de uma colocação de escola, onde eu fui dançar quadrilha. Era pequenininho, acho que tinha uns 5, 7 anos de idade, e meus pais esqueceram de comprar o chapéuzinho para dançar quadrilha, e teve um improviso na hora ali com o chapéuzinho que eu fui, que parecia um piniquinho na cabeça, e na hora, como criança, ali a gente só quer solucionar aquilo e ir, mas quando eu chego lá na escola, vários amiguinhos olhando para mim, tirando sarro do meu chapéuzinho, um chapéuzinho branco de papel. Naquela época meu pai vendia vinho, então ele ganhou esse chapéuzinho como brinde, e deu para mim ir, foi o único recurso que ele tinha. E eu, em momento algum, eu culpo meus pais pelo que eles fizeram comigo, porque era o melhor que eles poderiam dar para mim naquele momento. Só que eu sofri essa dor lá na escola. Quando eu cheguei na escola, todo mundo com chapéuzinho de palha, todo mundo arrumadinho,
Aí chega o Carlos lá com o chapéuzinho branquinho de papel. E quando eu tomei consciência disso, quanto isso estava me afetando na minha vida de hoje, eu simplesmente usei o recurso que eu trabalho hoje no meu processo terapêutico, que é o de ressignificar memórias. Não se trata de ressignificar somente as crenças. O que eu conhecia como crenças, na época que eu vim estudando, que eu vim buscando me capacitar cada vez mais na área do desenvolvimento humano, o que eu conhecia como crenças eram comportamentos, eram gatilhos, eram experiências que eu estava focando ali na fase final. Aonde que tem que dar o olhar? É na raiz, é na crença mãe. É nisso daqui que eu estou falando para vocês. Abandono. Essa escritora que eu mencionei no começo da live aqui, do livro dela, a Lise, ela escreveu um livro relatando ali as 5 feridas emocionais. Eu vou passar para vocês 7. Porque eu descobri mais 2, complementando esse trabalho fantástico que essa profissional fez. Então essa profissional, a Lise, ela fez essa abordagem em cima dessas feridas emocionais para simplificar um pouco mais a questão do porquê que a gente sofre, porquê que a gente se entristece, porquê que a gente tem medo, tem vergonha, sente culpa, injustiça, porquê que a gente paralisa em determinados momentos da nossa vida com os comportamentos que a gente tem. E quando eu começo a ter clareza em cima disso, o quanto isso foi traumático para mim, eu volto lá na memória e ressignifico essa memória. E esse processo, gente, é uma busca constante. Porque todos os dias eu estou tendo experiência, eu estou tendo estímulos à minha volta que me fazem lembrar dessas memórias, que me fazem cair minha vibração, cair meu estado de felicidade ali, de eu sentir medo, de eu sentir preocupação. Aí simplesmente eu pego o bloco de notas do meu celular e anoto qual memória que veio. Hoje eu estou num ponto na minha vida que eu agradeço muito a cada pessoa que me tira fora do sério. A cada problema, a cada dificuldade que eu tenho, a cada pessoa que chega e põe o dedo ali, toca numa ferida, eu sinto aquela raiva, eu sinto aquela sensação ruim. Sabe por que eu sou grato? Porque hoje eu tenho recurso para isso. Eu não revido para essa pessoa da mesma forma que ela me estimulou. Porque o comportamento dessa pessoa, muitas vezes, ela só está agindo de uma forma natural. Para ela é natural ser desse jeito. Então, quando ela fala uma palavra, quando ela tem determinado comportamento, dispara um gatilho dentro de mim, de uma memória que realmente eu vivi, que eu experimentei isso como uma dor, e aquilo faz o meu corpo, de uma forma fisiológica, eu sentir aquilo. Então eu anoto no bloquinho de notas ali, vou lá, faço, ao que eu chego em casa, durante o meu dia, assim, eu vou fazendo toda a ressignificação dessa experiência. E a sensação, sabe qual que é? Uma sensação de vazio, uma sensação de paz. Sabe o que é, às vezes, você levantar num dia, não foi um dia, não, foram vários, depois que eu comecei a aplicar essas técnicas na minha vida, que você levanta sem se preocupar com nada, sem se preocupar com o financeiro, sem se preocupar com o que está acontecendo no mundo por aí, você simplesmente passa a viver. Aqui nas redes sociais, estamos sendo o tempo todo bombardeado por estímulos que faz cutucar essa ferida, que faz vários seres humanos se alimentarem de vícios momentâneos, como cigarro, álcool, drogas, pornografia, que são tudo estímulos, né, externos aí de curto prazo de liberação de dopamina, que faz ter aquela falsa sensação de que, ufa, ainda bem que chegou sexta-feira,
Bora beber, bora, sei lá, fazer um monte de coisa aí de estímulos externos que acabam prejudicando cada vez mais a nossa vida. Não que seja errado para quem bebe, para quem gosta de um churrasco, porque eu também bebo, eu também gosto de um churrasco com os amigos, só que a partir do momento que isso passa a ser uma busca constante para um alívio de uma dor, aí tá errado. Entendeu? Então, a grande finalidade minha, gente, com esse tema que eu estou abordando com vocês das feridas emocionais, é assim, de cada live eu trazer uma ferida, a gente se aprofundar dentro de cada ferida emocional ali, e você ligar a sua percepção de ver se realmente você tem aquilo em você, se aquilo faz parte da sua história de vida. De que forma? Quando você sente. Talvez, durante esse processo dessa live, as coisas que eu mencionei para vocês aqui, o que foi aquela frase que eu falei, nossa, peraí, o Carlos falou isso, deu aquela torcida lá dentro. É aí que você tem que ter um olhar. Então, partindo agora para a nossa finalização, eu vou estar respondendo para vocês aqui, dando um direcionamento de como eu faço para identificar na minha vida se realmente eu tenho traumas relacionados à questão do abandono. Pode ser que seja coisas fora disso daqui que eu vou falar, mas às vezes pode ser um gatilho, pode ser uma isquinha ali, uma faísca que vai acender as outras coisas. Então, partindo então, gente, para a parte dos comportamentos. A parte da dependência emocional. Pessoas que têm, então, a dor do abandono, elas buscam constantemente a validação e a aprovação das outras pessoas. São pessoas inseguras. São pessoas com aquela falsa percepção de que ela consegue sobreviver sozinha. Ela sentiu essa dor muito forte, então ela acha que ela não pode sobreviver sozinha. Então ela fica o tempo todo buscando essa validação das outras pessoas na vida dela. Seja em redes sociais, seja em casa com o parceiro, seja no ambiente familiar. Ela está o tempo todo buscando essa validação. Tem dificuldades de tomar decisão sozinha. Tudo que essa pessoa vai fazer, ela vai lá, pergunta para a outra, será que dá certo? Será que funciona? Então ela tem essa dificuldade de tomar essas decisões sozinha. De permanecer em relacionamentos tóxicos por medo de ficar sozinho ou sozinha. Essa pessoa ela fica passando por humilhação, passando por processos de traição, passando por abusos, passando por dor física, simplesmente porque ela sente esse medo de ficar sozinha. Isso é uma coisa muito latente. Evitar intimidade emocional para se proteger da rejeição. Agir de forma progressiva ou controladora em relacionamentos. Aqui entra muito aquela pessoa com excesso de ciúmes. O excesso de ciúmes nada mais é o medo de eu perder aquela pessoa. Aí eu crio um monte de experiência, eu crio um monte de imagens que não existem em cima daquilo que eu estou com uma dor latente de abandono. Quem está se identificando com isso que eu estou falando? Ter dificuldades em acreditar nas intenções das outras pessoas. Ser excessivamente desconfiado ou cética. Evitar se abrir emocionalmente. Envolver-se em relacionamentos abusivos. Usar substâncias para lidar com a dor. Negligenciar suas próprias necessidades físicas e emocionais. Criar situações dramáticas para chamar atenção. Também é outro comportamento. Agora, indo um pouquinho para a parte do sentimento. Sentir-se sozinho mesmo quando rodeado de pessoas.
Sabe aquela sensação que você está numa festa, mas você sente medo? Você sente aquele pavor, medo de algum bandido entrar, medo de alguém entrar e fazer alguma coisa, você fica criando esses pensamentos. Ter a sensação de que ninguém realmente entende você. Duvidar constantemente do seu próprio valor e da sua capacidade. Sentir-se indigno de amor e de atenção. Sentir-se ansiosa ou ansioso, ou em estado de pânico quando se separa de pessoas importantes. Você cria ali um rótulo numa pessoa, de que aquela pessoa é tão importante na sua vida, você não vive sem ela. Ter dificuldades para lidar com a solidão. Sentir aquele vazio interior de que nada parece preencher. Pessoas com traumas na área de abandono também são muito compulsivas por compras. Sabe outra coisa também que está relacionado com pessoas que são muito compulsivas por compras? Quando elas têm medo de dormir sozinhas no quarto. Talvez lá na sua infância você foi assustado ou assustada, fizer alguma brincadeira de maldade, ou você não conseguia dormir sozinha no quarto. Mas, Carlos, o que tem a ver a questão de não dormir sozinho no quarto com compras? Vamos lá. Quando você vai deitar na sua cama para você dormir, se você tem medo de você ser pega, ou de alguém te abandonar, você simplesmente pega o celular e você está o tempo todo ali no estímulo do celular. Simplesmente, às vezes, dando uma passada em alguma coisa que você está vendo ali na internet. E é o maior momento de compras online, se for puxar essa questão do gráfico, é no período noturno. O porquê? A compra, gente, ela dá uma falsa sensação de liberação de prazer, e isso libera dopamina no cérebro. E isso é um ganho, é uma sensação, uma experiência gostosa. Então, quando eu deito na minha cama e eu não consigo dormir, eu tenho esse medo do abandono, eu tenho esse medo, essa ferida emocional estimulada, eu vou para as redes sociais, aí eu faço, não, assim, eu vou simplesmente dar uma olhada, não vou comprar nada hoje. Só que se essa dor está latente, ela está buscando algum mecanismo de recompensa para sanar isso. Aí o que eu vou fazer para sanar essa dor? Compras. Aí compra coisas baratinhas na Shopee, nas outras lojas que tem aí da vida. É 20 reais aqui, 30 ali, 100 ali, e vai fazendo isso várias vezes, picado, daqui a pouco está todo o pagamento comprometido. Não são todas, mas as pessoas que têm também a dor do abandono lá na questão de que não conseguem dormir sozinha, elas dormem com a TV ligada. Para quê? É uma forma de segurança, é uma forma de, tipo assim, de proteção, de ouvir algo ali, de não lidar com o escuro, de não lidar com aquele processo do silêncio. Ou muitas vezes são pessoas que já estão aí em bases de medicações fortíssimas, né, para estar conseguindo dormir. Ter dificuldades em sentir alegria ou satisfação. São pessoas que buscam preencher esse vazio com bens materiais, com compras, com lugares. Não, o dia que eu conquistar aquilo, aí sim a minha vida vai melhorar. Aí sim eu vou ser feliz. Aí a pessoa conquista, aquela felicidade dura por meses e volta tudo esse processo. E sentir uma tristeza constante, que não tem um algo aparente. Sabe aquela sensação que você fala assim, eu estou triste, mas eu não sei por que eu estou triste.
Já ouvi muita gente dizer isso, e eu também próprio já passei por essa situação, onde, tipo, peraí, por que eu tô sentindo triste? Por que eu tô sentindo essa tristeza? E a gente acaba, às vezes, não conseguindo, no momento, né, ter esse conhecimento. Partindo, então, para a finalização aqui agora, Carlos, como que eu lido com essas situações na minha vida? O primeiro passo, gente, já foi dado, de você estar aqui, assistindo esse conteúdo, assistindo a cada coisa que eu entreguei aqui para vocês, para tornar a vida de vocês aí mais consciente, para a gente sair um pouco desse piloto automático, da parte emocional, né, do sistema de sobrevivência do nosso cérebro. Então, que você possa realmente pegar todo esse conteúdo que eu trouxe aqui, assistir uma vez, assistir 2 vezes, se questionar em cima de alguma coisa. E o processo é esse, é de você realmente levantar toda aquela questão do que está chamando a atenção por aquela coisa que você está tentando fazer, ver qual memória que tem e ressignificar a experiência dessa memória. É esse o processo. Então a gente vai estar dando continuidade com futuras lives que eu estarei fazendo com vocês aí, revelando, né, as outras áreas das outras feridas, mas essa de abandono, a maioria das pessoas, principalmente que eu atendi também até hoje, sempre tem algum pezinho na questão da ferida emocional do abandono. Pode ser, às vezes, por uma experiência que o pai e a mãe não teve esse conhecimento disso, né, de que isso iria gerar essa ferida, acabou gerando, mas foi gerada essa experiência na criança. Então, o adulto hoje tem isso e traz junto com ele através do comportamento. Todo comportamento que você tem na sua vida hoje, sendo ele no relacionamento, sendo ele no profissional, sendo ele no financeiro, qualquer área que eu mencionei lá, todo comportamento, ele vem das suas referências, que são suas memórias. Pronto, acabou. Todo comportamento que você vai ter, por mais que você pergunte para uma pessoa que está ao seu redor, que você confie muito, devo ou não devo fazer? O que vai ditar a regra de verdade é as suas experiências. Você já teve aquela sensação de que quando você estava em dúvida de fazer alguma coisa, você foi lá, perguntou para uma pessoa, a pessoa fala para você fazer uma coisa, você vai lá e faz. Dá errado. Aí você pega e faz o quê? Tá vendo? Por causa dessa pessoa que deu errado. Se eu não tivesse feito dessa forma, se tivesse feito da minha forma, teria dado certo. E muitas vezes a gente toma essas atitudes, né, tem esses comportamentos, simplesmente para a gente ter alguém para culpar. Ter alguém a quem a gente jogar a culpa se caso não der se aquilo não der certo. E esse mecanismo, você faz isso para não sentir a dor do abandono. Você simplesmente direciona, canaliza isso para uma pessoa e fala, não, a responsabilidade é sua, não é minha. Porque a dor do abandono em você é muito latente, é muito forte. Existem 4 comportamentos que as pessoas utilizam, né, dentro da área do comportamento humano, que é a vítima natural, a vítima intencional, o vingador e o narcisista. Vítima natural. Quando você pergunta uma pessoa por que ela está naquela situação, naquele relacionamento, o que ela vai responder? Ah, eu estou nesse relacionamento ruim assim por causa do fulano, por causa do ciclano. Ela sempre vai jogar assim as coisas externas. Ou porque ela não tem sorte, ou por causa disso, por causa daquilo. Então isso é uma vítima natural. A intencional é quando outras pessoas às vezes deixam de fazer algo na vida dela e ela culpa essas pessoas que a vida dela está daquele jeito porque essa pessoa não está fazendo aquilo por ela. Ah, tal pessoa não está me ajudando, tal pessoa não tem a contribuição, não tem a colaboração comigo, então por isso que minha vida está desse jeito. O vingador, ou a vingadora, né? Pode ser vingador ou vingadora. O vingador é aquele tipo de pessoa que quando separa, tanto o homem quanto a mulher ali, o perfil masculino e feminino, ele faz de tudo para se vingar daquela pessoa. Ou seja, usando o filho,
a filha, dentro do relacionamento da separação ali, para atacar aquela pessoa. Ele não deixa, ou ela não deixa, aquela outra pessoa ser feliz, aquela outra pessoa ser livre. Então fica o tempo todo buscando um mecanismo de vingança, ou seja, ataques no trabalho, de mensagem, de coisas íntimas. E por último, o perfil narcisista. O narcisista é aquele perfil que ele quer dominar a situação, ele quer ter o controle sobre tudo que está acontecendo, e ele sempre vai rebaixar você, ele nunca vai querer que você seja maior do que ele. Na questão do conhecimento, na questão do aprendizado, na questão da própria dominância ali do ambiente que você vive com ele. Então, provavelmente, às vezes você pode estar envolvido dentro de um relacionamento com uma pessoa narcisista, e por você ter essa dor do abandono latente, essas feridas emocionais, você tem medo de dizer não, você tem medo de se impor dentro do relacionamento, como você realmente quer ser tratada, ou quer que o relacionamento seja conduzido. Tudo devido à questão desses traumas, dessas feridas emocionais. Tá joia, gente? Estou partindo então agora já para a finalização. Eu vou dar aqui uns 2 minutinhos, mais ou menos, se caso tiver alguma pessoa que queira fazer alguma pergunta em cima disso que eu respondi. Pode fazer a pergunta, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, que eu já vou estar finalizando aqui já. Aqui no YouTube perguntaram como que eu faço para lidar com a questão de traumas de pessoas que já faleceram. Ressignificando essa memória. Ressignificando e dando novo significado a essa experiência traumática na sua vida. Porque nada mais é do que o comportamento que você está tendo, é essas referências que você está buscando desse acontecimento na sua vida. Seja ela relacionada com pai, com mãe. Entendeu? Mais alguém? Então, por hoje, ficamos por aqui. Até a nossa próxima live, nosso próximo encontro, dando continuidade nas feridas emocionais.